Você conhece a diferença, pelo menos as principais diferenças entre fazer uso, por exemplo, durante seus treinos na academia, entre halter, barras ou máquinas e cabos, a gente pode colocar assim ali junto? Você sabe as principais diferenças para quem serviria mais um halter, por exemplo, ou uma barra ou um cabo? No final das contas, é tudo igual ou não? Para quem seria melhor a utilização? Muda a intensidade do treino ou não? Quem tem alguma possível lesão ou está fazendo um processo de reabilitação, é melhor usar um halter, uma barra, um cabo, uma máquina, por exemplo? Se você também tem esse tipo de dúvida, fica aqui comigo que esse vídeo pode ser para você. Então a gente vai começar o nosso vídeo aqui. Espero que eu consiga fazer um vídeo não muito longo para explicar aí pelo menos as principais diferenças entre halter, barras ou máquina, né? Lembrando sempre que quando a gente falar de máquina aqui, muitas vezes a gente, em algum momento, você pode pensar em máquinas que são articuladas, mas a gente sabe que hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Desde sempre a gente tem máquinas que elas funcionam através de cabos. Então a gente está falando de máquina, mas assim, não se preocupe com isso, porque aí seria uma discussão ali mais avançada. Em termos gerais, a gente está falando de halter, barras ou máquinas, tá? E aí eu faço aqui, vou fazer alguns adendos aqui em relação a cabos também, que são bem presentes aí em todas as academias. Para facilitar a nossa vida aqui, o vídeo não ficar muito longo, e eu te explicar a diferença entre eles e você conseguir entender o que vai funcionar melhor para você, em qual momento vai funcionar melhor, eu dividi aqui essas 3 opções em 6 grupos, tá? Pra gente ir falando de maneira um pouco mais clara e objetiva a respeito dos 3, né? Halter, barras ou máquinas. Então eu dividi aqui em condição da pessoa, condicionamento físico, experiência em relação ao treino. Então o que eu quero dizer aqui? Qual o seu grau de condicionamento físico e também se você treina há 1 ano, há 5 anos, há 2 meses, há 2 semanas, há 10 anos, tá? Então esse vai ser nosso primeiro quesito que a gente vai falar. Depois, equilíbrio, né? Estabilidade. Vai ser outra coisa que a gente vai falar aqui. Depois, capacidade de gerar tensão. O que tem mais capacidade de gerar tensão? Halter, barra, máquina, enfim. Depois, amplitude. Onde é que eu consigo ter mais amplitude de movimento se eu estiver buscando isso? Halter, barra, cabo, máquina, enfim. Depois a gente vai falar de equilíbrio de força. E aí o que eu quero dizer aqui? Aqui equilíbrio a gente não está falando de estabilidade. A gente está falando de deixar, por exemplo, um membro ali, membros inferiores, perna esquerda com a mesma força da perna direita, o braço esquerdo com a mesma força do braço direito. A gente sabe que desequilíbrios musculares, eles são normais, eles acontecem. Todo mundo vai ter alguma parte ali mais forte que a outra, algum lado mais forte que o outro. Isso é perfeitamente normal. Então, aonde que fica melhor aqui o quê? Né? Máquina, halter? Então a gente vai falar disso também. Equilíbrio de força, né? Deixar os membros superiores ou inferiores trabalharem de uma maneira mais homogênea. E por último, para a gente fechar, eu coloquei aqui a variabilidade, variação de ângulos, de angulações. Então, para quem já está aqui, acompanha o nosso canal há algum tempo, eu tô sempre batendo essa tecla que musculação nada mais é do que física pura. Aplicação de vetor de força. O que é isso? Vetor de força. Da onde que a força está vindo? Qual é o tipo de torque? Tá? Claro que isso é uma outra discussão para um outro vídeo mais avançado. Não é aqui uma coisa que a gente vai falar aqui agora. Mas a gente vai focar, né, para mostrar as principais diferenças entre halter, barra e cabo, e no último momento ali eu coloquei essa especificidade para a gente conversar um pouquinho, o que me dá mais possibilidade de variar angulações e muitas vezes trabalhar grupos musculares ou falhas ali, né, coisas que eu quero melhorar ali na minha musculatura, na simetria, de uma maneira mais homogênea, né? Então, visto isso, colocado isso, esses 6 itens aqui, vamos então, sem mais delongas, começar pelo nosso primeiro que eu coloquei aqui, que é condicionamento físico, né? A condição do indivíduo que está treinando e o período de experiência que ele tem com musculação. E o nosso primeiro item aqui da nossa lista que a gente colocou antes é condicionamento físico, né? A condição do indivíduo ali que é o praticante e experiência. Na maioria das vezes, pessoal, um nível de condicionamento, uma pessoa com um nível de condicionamento melhor, na maioria das vezes vai ter um grau de experiência melhor. Ou seja, eu quero dizer com isso,
Uma pessoa com um bom nível de condicionamento provavelmente não começou a treinar ontem, né? Então, vamos destrinchar um pouquinho esse nosso primeiro item. Experiência em relação ao treino, né? Tempo de treino. O que seria melhor? Halter, máquina ou cabo? Isso, pessoal, é um pouquinho subjetivo, mas na maioria das vezes, se a gente pensar, por exemplo, num iniciante que não tem tanto repertório motor, que não tem tanta coordenação motora, tá? Que não consegue suportar por muito tempo grandes cargas, capacidade ali do músculo de ficar gerando tensão, o mais seguro, pelo menos, se a gente for trabalhar, sempre pensando naquilo que eu vivo falando aqui, custo-benefício. O que é custo-benefício, Guilherme? Qual é a chance maior ali na realização daquele exercício? De eu colher um benefício com ele, né? Ali durante o treinamento ou de eu me machucar, né? Então, assim, é eu controlar essa variável aí do custo-benefício, porque eu tenho que fazer algo que vai me gerar um benefício e diminuir o máximo possível a chance de eu ter lesão. Então, pensando no indivíduo que não tem um grau de experiência muito grande ainda, que provavelmente o nível de coordenação não é tão alto, eu aconselharia no início máquinas, tá? Máquinas essas que podem ser articuladas, ou seja, não tem a presença de cabo, ou máquinas com cabos. Independente das duas opções que eu coloquei aqui, as máquinas, elas ajudam você a controlar um pouquinho mais o movimento no começo. Então, para um indivíduo com menos experiência, máquinas ou cabos vão proporcionar para ele uma maior estabilidade, um maior conforto, uma maior segurança no início, tá? Claro, eu não estou falando aqui que indivíduos avançados não devem utilizar máquinas e cabos, não é isso. Estou dizendo que se um indivíduo não tem tanta experiência e está buscando um pouco mais de segurança e estabilidade no começo, máquinas são sempre uma boa pedida. E aí lá no final do vídeo eu vou fazer uma outra conclusão, porque treino de musculação, pessoal, não é somente uma coisa e elimina toda a outra. É saber fazer um mix de tudo, fazer um mix de um bom planejamento de treino para você ter resultado. E aí fica comigo até o final do vídeo, que lá no final eu vou fazer uma conclusão sobre isso, tá? Não é para pensar que o indivíduo iniciante vai fazer o treino inteiro dele em máquina. Não é isso que eu falei. Vamos para o próximo item, né? Que é equilíbrio. O que eu quero dizer aqui com equilíbrio? Eu pensei aqui em o que gera mais estabilidade para essa pessoa. Então, por exemplo, se você vai treinar com halter, em muitos momentos você vai ter um desequilíbrio, porque o halter está solto ali, você tem que controlar o movimento 100%, tá? Então, halter, ele te dá menos equilíbrio, você vai ter que ter muito mais controle motor e capacidade de controlar ali a tensão o tempo todo do que, por exemplo, com barras ou com máquinas. Com barras também há uma necessidade de um controle moderado de equilíbrio, porque senão você pode descer a barra aqui, tá? Mas pensando nesses três, o que vai te dar mais equilíbrio seriam as máquinas, tá? Então, esse foi o nosso segundo item. Terceiro item, capacidade de gerar tensão. E aí aqui, capacidade de gerar tensão, na verdade, a gente precisa entender e substituir, porque tem que ser assim, não é a capacidade de gerar tensão, é a capacidade de gerar e manter a tensão com um pico relativamente alto durante toda a execução. E aí o que a gente está pensando? Fase concêntrica e excêntrica. O que é fase concêntrica e excêntrica? Fase positiva ou negativa. Ou seja, quando eu estou fazendo lá um supino, a hora que eu estou subindo o peso aqui, ó, subindo, é a fase concêntrica. Quando eu estou descendo aqui na negativa, seria a fase excêntrica. Quando a gente trabalha com cabos, por exemplo, a gente tem ali uma possibilidade de que tem uma geração de tensão o tempo todo, tanto na concêntrica quanto na excêntrica. Então, se a gente pensar em capacidade de manter, de gerar tensão alta o tempo todo, é com os cabos, tá? Geralmente. Depois a gente vai ter os halteres, depois as barras, tá? Então isso, capacidade de gerar tensão e manter tensão alta o tempo todo, cabo sai na frente geralmente. E aí lembrando que a gente tem cabo normal ali, o clássico, tá? Que você pensa, que você vê o cabo ali no aparelho solto. E você também tem máquinas que funcionam através de cabeamento, tá? Então fica atento com isso aí. Vamos para o nosso quarto item, amplitude. O que me dá mais possibilidade de gerar amplitude? É halter, é barra ou é máquina? Pensou aí? Respondeu? Respondeu halter? Então acertou.
É claro que todos os exercícios livres vão te dar mais possibilidade de trabalhar com grandes amplitudes. Não tem como, não tem dúvida, não tem para onde correr, tá? E aí também é por isso, pelo halter te dá uma grande possibilidade de trabalhar com grandes amplitudes, é que você precisa tomar muito mais cuidado para não trabalhar com amplitude, trabalhar sempre com amplitudes muito grandes, principalmente se você estiver trabalhando com cargas altíssimas, porque aí a possibilidade de gerar alguma lesão articular vai ser aumentada. E aí, mais uma vez, que eu falei lá no começo do vídeo, custo-benefício. Será que na minha última série de supino com halter, que eu estou trabalhando com cargas altíssimas para fazer 6 movimentos, para fazer 5 repetições, e eu estou trabalhando lá com muita carga, 40 quilos, 35 quilos, vale a pena eu ainda continuar forçando uma amplitude enorme naquele momento? Aí você vai ter que conversar com o seu treinador, não vai ter jeito, aí é muito individual. O que eu estou dizendo aqui é sobre o custo-benefício. Talvez no final de um treino, ou no final de uma série ali, você tem 5 séries, as últimas 2 séries, a carga tá lá na lua, muito pesado, será que não vale a pena trabalhar com uma amplitude um pouquinho menor? Porque o halter vai te dar a possibilidade de trabalhar com cargas, com amplitudes altíssimas o tempo todo. Então fica ligado nisso. Então, pensando em amplitude, não tem dúvida, é halter, depois vai vir aí barra, que você também consegue controlar bem a amplitude que você quiser fazer, tá? E depois cabos e por último máquina. As máquinas, elas não permitem você escolher. Claro, a máquina, ela permite você encurtar a amplitude do movimento, permite, porque se você estiver fazendo aqui um bench press, aqui um supino na máquina, você escolher a amplitude que você vai fazer e você parar o movimento ou não. Ou, por exemplo, numa cadeira extensora, né? Muitas pessoas que têm lesão fazem um movimento na cadeira extensora um pouco mais limitado, ali, um pouco mais curto, devido a algum tipo de lesão que ela possa ter ou não. Então você vai decidir. O que eu quero dizer que a máquina limita a amplitude do movimento é que, se você pensar, por exemplo, vamos voltar aqui no supino na máquina sentado. Se você estiver fazendo esse movimento aqui e você tiver mais amplitude aqui atrás, tá? Do que a máquina te oferece, em algum momento, provavelmente o tijolinho lá, a carga, o peso, ele vai encostar, sendo que você poderia ainda alongar um pouco mais a musculatura, ou seja, você poderia trabalhar com uma amplitude maior ainda, você gostaria, mas a máquina não te permite. Ou seja, numa máquina você consegue encurtar a amplitude, mas você nunca vai conseguir trabalhar numa amplitude máxima que você gostaria, né, se você tiver muita flexibilidade, porque a máquina, é claro, chega um momento que ela vai limitar o seu movimento e aí não dá para comparar com o halter. Tá? Amplitude. Vamos para o nosso próximo. Equilíbrio de força, né? Deixar ali homogêneo, lado direito, lado esquerdo. O que é melhor, professor? Sem dúvida nenhuma, também vai ser o halter. Por que o halter? Porque você está aqui com o halter na mão, o outro halter aqui. Você está fazendo um supino, você concorda comigo que não tem conexão nenhuma ali entre o braço, a mão direita e aqui o braço, a mão esquerda, né? Eles estão trabalhando de maneira individual. Claro que você poderia fazer, né? A gente está pensando aqui em movimentos que sejam simultâneos. Ou seja, se eu for para uma máquina e eu realizar um movimento em determinada máquina, vamos voltar ao exemplo da cadeira extensora. Estou na cadeira extensora e eu estou fazendo o movimento primeiro perna esquerda, primeiro perna direita, estou no leg press, faço perna esquerda, faço perna direita, você está trabalhando de maneira unilateral na máquina. Legal, tá? É que comparando ali uma máquina que se trabalha de maneira simultânea e o halter, em geral, vai ser o halter que vai te dar mais equilíbrio muscular, porque não tem compensação. E aí muito cuidado com barras, porque com barras você está sempre compensando. Você está fazendo um supino aqui com a barra, o braço esquerdo vai compensar o direito. É normal. No próprio agachamento, isso também vai acontecer. Tá? Em movimentos, geralmente em máquinas que se realiza simultâneo, ou com barras, existe sempre compensação de força e isso é normal, tá? Não precisa ficar preocupado, calma, conversa lá com o seu professor. Então, ou você utiliza a máquina de maneira unilateral, que é sempre possível, ou o halter vai ser a melhor opção em relação a te dar esse balanço, esse equilíbrio de força entre lado esquerdo e lado direito, por exemplo. Beleza? E vamos para o nosso último, então, aqui que eu coloquei variedade de ângulos. O que é melhor pra gente? Máquina, halter ou barra, se a gente pensar em variedade de ângulos. Te dá aí 3 segundinhos se você pensar, variedade de ângulos, o que você acha? Pois é, halter. Pois é, halter mais uma vez ganhou. Com o halter,
você tem muito mais possibilidade, tá, de pensar em adaptações aí junto com o seu professor para trabalhar ângulos completamente diferentes, muitas das vezes para corrigir possíveis imperfeições e assimetrias aí que você tem. Então, por exemplo, eu quero corrigir aqui o meu deltoide posterior, que eu gostaria que ele crescesse um pouquinho mais aqui ou ali. Então, quando você está com um halter, dependendo da maneira que você coloca o banco para trabalhar, ou você vai fazer o exercício livre, encostado numa parede, com o halter, as opções são infinitas de ângulo, tá? Desde que você consiga criar uma estabilidade, proteja ali sua coluna para um determinado exercício X ou Y, o halter ele vai te dar muito mais possibilidade de pequenos ajustes de ângulo, tá? Com cabos, isso também vai ser possível se você tiver alguma experiência, tá? De mudar os ângulos durante a utilização dos cabos. E em terceiro lugar, ali com máquina não tem jeito, você vai ficar muito limitado. Em alguns momentos você consegue mudar a sua postura, né? O que eu quero dizer com isso? A maneira com que você senta na máquina, por exemplo, para mudar um pouquinho o ângulo. Mas muitas vezes isso pode ser lesivo, então também não recomendo. Acho que custo-benefício não vale a pena. A máquina, o engenheiro lá que pensou na máquina, pensou na utilização da máquina daquele jeito que ele prescreveu, né? Que ele criou, que ele desenhou a máquina. Então você vai sentar lá no leg press, você senta de outro jeito para trabalhar outra região, igual aquele povo que senta no leg press de lado aqui. O cara senta no leg press de lado porque ele acha que vai trabalhar mais o vasto lateral. Não, pessoal, não faz isso comigo, né? Então assim, muito mais chance de lesão do que colher benefício, não é verdade? Então, para você ter uma maior variedade de ângulos, o halter vai ser a melhor opção, tá? E depois ali cabos, né? E com barras a gente fica também um pouco mais limitado, mas claro, com barra, se você tiver aí um treinador, um professor do seu lado que consiga te ajudar, é possível criar alguns ângulos diferentes também de trabalho, mas nada comparado, por exemplo, com o halter. Mas e aí, afinal? Qual é a conclusão? O que é melhor, o que é pior, o que eu devo utilizar mais aí durante as minhas sessões de treino? Não tem isso. Eu só quis mostrar aqui para vocês a diferença, é por isso que eu escrevi aqui esses 6 aspectos para a gente abordar, mas não tem melhor ou pior. Então, por exemplo, para alguém que está voltando de uma lesão, por exemplo, muitas vezes o uso de máquina vai ser muito melhor do que o uso de halter, mas vai depender de qual lesão, vai depender em que fase de recuperação ela tá? Alguém que está querendo fazer correções de assimetrias, muitas vezes o uso de halter vai ser benéfico, porque você consegue trabalhar com uma maior variedade de ângulos. Para quem está naquela fase de força, né, que aumento de força, trabalha com poucas repetições e muitas vezes treina sozinho e busca uma segurança durante o treino, a utilização de máquinas vai ser uma ótima opção. Você consegue trabalhar com cargas altíssimas com certo nível ali de segurança, né? Então, veja bem, você viu aí? Não tem um melhor ou pior. E durante as suas sessões de treinos, que por exemplo, vamos imaginar uma sessão de treino que tem aí 5 exercícios, que tenha 4 exercícios, e você seja um iniciante, por exemplo, talvez a gente coloque 3 exercícios em máquinas ou em cabos inicialmente e um exercício com halter. E à medida que o tempo for passando e você for tendo experiência, a gente vai conseguir colocar mais exercícios livres com halter e barras, por exemplo, e diminuindo o uso de máquina. Mas tudo isso, pessoal, vai depender do planejamento individual e de entender em que fase do treino que você está e como você está avançando, tá? Não tem ali uma receita de bolo. Então é isso, a gente fechou. Espero ter ajudado vocês aí. É um vídeo curto explicando as diferenças principais, né, entre halter, barra ou máquina. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo para mim. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o bendito do sino aí. E muitas vezes eu peço que para vocês escrevam nos comentários o que vocês querem de tema pro próximo vídeo, ou aqui ou no meu Instagram. Não esquece de seguir lá, Coach Mota, Coach em inglês, Coach Mota, Mota com 2 T's. É isso, força, bons treinos e boa semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.